Sebastião, nossa vocação. Graça e missão. Muito bem. Então, meus irmãos, reunidos na fé, na confiança, na esperança, celebramos mais uma noite do novenário em honra ao glorioso mártir São Sebastião. E esta comunidade, de forma tão bonita, tão expressiva, se reúne tanta gente para celebrar a Eucaristia e louvar a Deus pelo seu padroeiro, louvar a Deus pelas maravilhas que Deus faz na nossa vida. E o texto do Evangelho de hoje termina com uma frase bonita: nós nunca tínhamos visto isso. E assim, Jesus, o povo ficou admirado com aquilo que Jesus realizou, com aquilo que aconteceu naquela comunidade, que também se reunia para ouvir a palavra de Jesus, para escutar Jesus, para Jesus tocar nas pessoas, para Ele curar aqueles que estavam enfermos. Diz o Evangelho de hoje que naquele lugar havia um homem paralítico que não conseguia andar, e souberam que Jesus estava hospedado numa casa, e os amigos, movidos pela fé, pela confiança, foram levar o homem que não podia caminhar. Na vida é assim, nós somos chamados a caminhar e a levar aqueles que não conseguem chegar a um lugar. A solidariedade, o nosso chamado, a nossa vocação de fazer o bem, de fazer com que os outros cheguem a Deus. Este ano vocês estão refletindo o tema da vocação, do ano vocacional, com São Sebastião, nossa vocação, graça e missão. E esta é a nossa vocação. Com São Sebastião, nós somos chamados a fazer o bem, somos convocados com pessoas que Deus chamou para uma missão, para ajudar as pessoas. E o homem do Evangelho, os 4 homens, viram que aquele irmão não podia chegar aonde estava Jesus, e eles resolveram: vamos levar este irmão até onde está Jesus, para que Jesus possa curar ele. Mas, meus irmãos, os obstáculos são tantos, né? O pobre do homem não podia mais caminhar, e quando chegaram lá, outro obstáculo, uma grande multidão que estava em volta daquela casa, que eles não conseguiam chegar, não conseguiam passar até aonde Jesus está. E eles disseram: mas nós não vamos desistir, não podemos voltar do mesmo jeito, vamos chegar até aonde Jesus está, vamos fazer com que este irmão se encontre com Jesus. E aí a criatividade. O que vamos fazer? Na vida sempre encontramos um jeito para fazer o bem. É possível fazer o bem, é possível criar, é possível abrir novos caminhos para que a gente possa passar, para que possa fazer bem ao outro. E os homens resolveram abrir o telhado. Se vamos abrir o telhado, vamos levar o homem e vamos fazer com que ele chegue até Jesus. E assim eles fizeram: abriram o telhado e desceram a cama do homem até onde estava Jesus. E Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens. É assim, meus irmãos, muitas vezes chegamos a Deus pela nossa fé, mas também muitas vezes chegamos a Deus por meio da fé dos irmãos, por aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé nos leva até Deus, faz com que a gente encontre Deus na nossa vida, que renasça a fé no nosso coração. E assim
Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens, e Jesus perdoou os pecados deles. Jesus disse: meu irmão, teus pecados estão perdoados. E quando Jesus perdoou os pecados daquele irmão, começou um murmúrio. Alguém começou a murmurar, dizendo que Jesus não tinha o poder de perdoar pecados na terra, porque esse poder era de Deus, e Jesus também era Deus. Mas aqueles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o escolhido, o enviado de Deus. E aí Jesus, percebendo aquela realidade, Jesus disse: agora o que é mais fácil dizer? É dizer a este irmão: teus pecados estão perdoados, ou dizer a este irmão: pega a tua cama, levanta e vai. E Jesus, movido pela graça de Deus, pelo coração bondoso, amoroso que ele tinha, sensível às realidades, Jesus mandou que o homem pegasse a cama dele e andava. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu o milagre. Assim Jesus realizou o milagre. Aquele homem que foi trazido com a ajuda dos irmãos, agora com a ajuda de Jesus, com a força poderosa de Jesus, ele volta para casa carregando a sua cama. Que coisa bonita, né? Agora ele não mais precisa de ser carregado, mas agora ele, pela graça de Deus, pela força misteriosa do amor de Deus, agora ele volta para casa carregando a sua própria cama. Agora ele volta perdoado, volta curado para a sua casa. E aí as pessoas dizem: nós nunca tínhamos visto tal coisa. E assim eles reconheceram, viram as maravilhas de Deus, viram aquilo que Jesus realizou e ficaram admirados. Deus ajude que eles tenham ficado com o coração convertidos, né? Não só ver as coisas que Deus faz, mas também aderir à vontade de Deus. Meus irmãos, encontramos assim Jesus fazendo o bem, e esta é a nossa vocação, esta é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Com São Sebastião, que também o santo que se colocou à disposição da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Todos nós somos chamados, somos convocados a ajudar uns aos outros. Sempre aonde nós estamos, tem alguém precisando da nossa ajuda. Aonde quer que a gente esteja, tem sempre alguém precisando da ajuda da gente. E aí a vocação da gente é a vocação que recebemos de Jesus, o chamado, a vocação de fazer o bem, de ajudar o irmão, de não atrapalhar a vida do irmão, ajudar a levar o outro. Oh, meus irmãos, que vocação bonita todos nós recebemos, passar por esse mundo fazendo bem. Nesses dias, São Pedro, na carta dos Atos dos Apóstolos, Jesus passou fazendo bem pelo mundo, e esta é a vocação que todos nós recebemos. Sabemos que não é fácil, que às vezes a gente quer desistir, mas temos a graça de Deus que nos ajuda. Se a gente se dispõe a fazer o bem, a graça de Deus nos fortalece e fortalece a nossa missão, para que a gente não caia no desânimo, para que a gente não perda a esperança, não perda a confiança e não deixe de ajudar aos irmãos que não podem tal coisa, né? Alguns não podem caminhar, mas às vezes tem alguém que pode caminhar e precisa da ajuda da gente, né? Até para subir ali na rampa da igreja é necessário que alguém ajude a gente, né, Padre Campos? Até na escada é preciso. Nós precisamos dos outros, meus irmãos.
É o grande pecado, o egoísmo. A gente achar que não precisa dos outros. E não só ajudar os outros, mas também nós necessitamos, sabemos que precisamos todos nós da ajuda, da colaboração uns dos outros. Deus nos ajude, Deus nos proteja, que a festa de São Sebastião desperte no coração de cada batizado, de cada vocacionado, de cada cristão que recebeu no batismo a sua vocação à vida de santidade, que desperte no coração a vocação do serviço, a vocação de anunciar Jesus Cristo, a vocação de fazer com que o mundo seja melhor. Meus irmãos, como é bom fazer o bem. Isso é a nossa vocação. Quando a gente faz o bem, a gente descansa em paz. Às vezes a gente passa um dia na missão, fazendo alguma coisa, nas tarefas, mas quando a gente ajudou alguém, a gente volta realizado, né? Volta, se deita realizado. Graças a Deus, eu hoje fiz o bem. Eu hoje ajudei ao irmão. Nem que seja um copo d'água que alguém dá a alguém, né? É uma ajuda. Jesus disse no Evangelho que nem um copo d'água que é dado por amor ao nome de Jesus será esquecido. Então há muitas formas da gente fazer o bem, da gente ajudar os outros a caminhar, aos outros se recuperarem, aos outros se animarem. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e que a festa de São Sebastião reavive nessa comunidade a fé, a esperança, a confiança em Deus e a ajuda de uma comunidade de irmãos, né? Uma comunidade que vê a necessidade dos outros, uma comunidade que não fecha os olhos para os pobres, uma comunidade que não esquece os doentes, uma comunidade que não esquece aqueles que estão passando por necessidade. Deus nos ajude. Essa é a motivação que nós recebemos de Jesus, dos santos, porque quando nós olhamos para a vida dos santos, sempre encontramos eles aderindo à sua vocação, a fazer o bem, a se colocar à disposição do Evangelho, mesmo que custe a própria vida, o sacrifício. O mártir de São Sebastião, para abraçar a sua vocação, teve que dar a sua própria vida, teve que se doar, teve que se entregar, teve que vencer as torturas dos martírios. Então peçamos a São Sebastião que Ele nos dê a graça da gente vencer todos os males, e a nossa bandeira seja a bandeira do bem, da paz, do amor, da justiça e do serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora vamos cantar a ladainha de São Sebastião.